Som. Lucas capítulo 15. Então chegamos, pelo menos dessa vez, à última pregação dessa série, né? De Lucas 15. As parábolas do Deus pródigo. E hoje nós finalizamos, e como eu disse, poderíamos falar ainda mais, porque essa parábola e as verdades que nós temos visto nela, poderíamos passar por todo o Novo Testamento fazendo os links com outras passagens e mostrando como que ela resume basicamente as doutrinas fundamentais do cristianismo. Mas eu vou falar mais um pouco hoje e fica para uma próxima vez a gente falar mais. Hoje nós vamos ler só os versos 20 a 24. Verso 20 a 24. Aqui, pode ficar tranquilo, tá? Eu não desconcentro, não. Vocês concentram aí, eu aqui, pode ficar tranquilo, que eu domino o peito e continuo jogando. Vamos lá, Lucas 15, vamos ler só os versos 20 a 24 hoje. Diz assim: E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, eis a tua palavra. Senhor, fala aos nossos corações em mais uma tarde, em mais um domingo. E nesta última pregação dessa série, Senhor. Que possamos nessa tarde, Senhor, ver um pouco sobre como nós vivemos de acordo com todas as verdades que nós vimos nas últimas semanas nessa parábola. Como se cremos em toda boa notícia que temos visto nas últimas semanas, como nós devemos então viver? Como é viver à luz dessa verdade e como é ser uma igreja que vive à luz dessas verdades? Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o meu propósito hoje, como eu acabo de orar, é falar um pouco sobre como nós vivemos à luz de todas as verdades que nós já vimos nessa série. Nós vimos nessa série, nas duas primeiras pregações, que ambos os grupos, os imorais e os moralistas, lembram? Os imorais, os pecadores, publicanos, e os moralistas, fariseus, escribas, mestres da lei, que ambos os grupos, tanto os imorais quanto os moralistas, ambos estão perdidos. E que o caminho de perdição deles é diferente, mas ambos estão perdidos e ambos precisam se arrepender. E vimos nas duas pregações específicas dedicadas a cada um deles, ao filho mais novo e ao filho mais velho, e vimos qual é o caminho de perdição do mais novo, que é um caminho de independência, de querer governar sua própria vida, de ser o seu próprio salvador, e vimos também como é a vida do moralista, né? Daquele que até permanece na casa, que até serve ao pai, que até obedece aos mandamentos, mas ele também está perdido por causa da motivação e da motivação por trás da sua obediência e do seu serviço. Então, existem essas duas formas de estar perdido, sendo um imoral completo e sendo um moralista, né? Por quê? Porque das duas formas nós não temos um relacionamento correto com Deus. E isso é a forma como Jesus definiu perdição. O que define perdição não é se você está na igreja ou não. Não é se você acredita num único Deus ou não. Não é se você acredita na Bíblia ou não. Perdição é o tipo de relacionamento que você tem com Deus. Então, seja de um relacionamento que é totalmente vivendo independente dele, que é o filho mais novo, ou um relacionamento moralista, onde você serve e obedece, mas é com outros motivos e não por amor, por gratidão, né? Porque você tem essa relação com ele, você está perdido.
E nós vimos como que Deus estende graça e perdão para ambos. Amém? Deus tem sempre uma boa notícia para ambos. O Pai foi ao encontro de ambos os dois filhos perdidos e ofereceu graça e perdão para ambos. Vimos na última pregação, há 15 dias atrás, como que essa parábola também nos aponta para o nosso verdadeiro irmão mais velho. Aquele que veio para buscar e salvar todo aquele que estava perdido. Seja o irmão mais novo, seja o irmão mais velho, Cristo é o verdadeiro irmão mais velho, o unigênito do Pai que desceu na terra para dar a sua vida, para buscar e salvar todos aqueles que estavam perdidos. E é por causa dele que nós podemos chegar até o Pai. É por causa do que ele fez, foi a custo dele, da vida dele, não só dos seus bens, mas a custos da sua própria vida, que pagou o preço por ambos os pecadores, que o Pai hoje está de braços abertos para receber todo aquele, seja filho mais novo ou mais velho, que se arrepende, né, e crê no filho mais velho, no verdadeiro filho mais velho, e então se torna novamente filho, né, e pode desenvolver essa relação como filho para com o Pai, com Deus. Amém? E aí eu quero entrar hoje nos versos 20 a 24, porque eu quero falar sobre como nós vivemos então à luz disso. O tema é Filhos Vivem pelo Evangelho. Então, eu disse para vocês que nenhum dos dois, e aqui algo importante a se lembrar, não é porque Jesus usa a figura de dois filhos e o Pai, que significa que, apesar de estar perdido, nós somos filhos de Deus. Amém? Lembra que eu já disse isso nessa série. São filhos de Deus aqueles que creem no Evangelho, que creem nessa boa notícia que eu tenho buscado pregar para vocês, e então recebem o dom, o direito, o poder, como diz João 1,12, de se tornarem filhos de Deus. Porque só quando nós cremos em Jesus, só quando nós cremos na boa notícia do Evangelho, que é a forma como Deus nos reconciliou com Ele, é que então nós restauramos um relacionamento com Deus Pai, da forma como Ele quer. Amém? E é aí que nós então nos tornamos filhos. Porque ser filho de Deus não é... Por exemplo, eu acho que eu não usei esse exemplo. O Nicolas é meu filho, amém? Ele é resultado da união minha com a da Jennifer. Eu posso amanhã virar a minha cabeça, divorciar da minha esposa, virar as costas para o Nicolas, ir para Paris, nunca mais ligar, nunca mais dar notícia, nunca mais fazer nada, sumir no mapa. O Nicolas deixará de ser meu filho? Biologicamente não. Amém? Biologicamente não. Porque o que torna o Nicolas meu filho é, acima de tudo, a questão da biologia. É por isso que tem pais que não têm contato nenhum com os filhos e ainda assim ele tem responsabilidades. Porque a biologia diz que ele é o pai. Tem a relação ou não. Com Deus é basicamente um pouco parecido. Não é porque fomos criados por Deus e todos fomos que somos filhos. Porque a paternidade de Deus não é pelo mero Deus ter te colocado no mundo. Estão entendendo aqui? Nós não somos filhos de Deus porque Deus nos pôs no mundo. Porque Ele pôs a gente no mundo. Nós somos filhos de Deus quando nós temos uma verdadeira relação com Deus. E essa verdadeira relação é através de Jesus Cristo. Amém? Então, agora, quando nós cremos nessa verdade, nessa boa notícia do Evangelho que eu me esforcei para pregar nas últimas semanas, nós então somos restaurados a um relacionamento com Deus, através de Jesus Cristo, através do Filho mais velho. E quando eu creio nesse Filho mais velho, eu creio nessa boa notícia, e eu tenho essa relação restaurada, eu agora sou filho. E se eu agora sou filho, tenho um relacionamento de filho e pai com Deus, então eu agora tenho que viver como filho. Mas deixa eu entrar no texto para partir da nossa reflexão. Os versos 20 a 24 que eu li, narra a volta do filho mais novo para casa. Lembra disso? Quando o filho mais novo volta, diz assim novamente o texto. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho.
O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Lembra que o filho mais novo tinha ensaiado lá no fundo do poço com os porcos o que ele iria dizer para o pai. E a meta dele, lembre-se disso, não era voltar a ser filho. Porque ele sabia que no fundo, ele não era mais digno de ser chamado filho. Mas ele queria, na volta dele, ser tratado como um empregado. Porque, segundo ele, os empregados na casa do pai comiam melhor, viviam em melhor condição do que ele. Então eu já disse para vocês que podemos interpretar como sendo apenas um interesse ainda próprio dele, mas não vou entrar nesse mérito hoje. O caso é que ele voltou. E quando ele volta, que ele avista, olha para você ver, a primeira surpresa dele é que ele vê que o pai vai ao encontro dele. Isso aqui chocou os judeus, porque nessa época aqui o pai jamais faria isso. Não era hábito dos mais velhos, dos pais, dos avós, correrem. Os judeus não corriam, principalmente os mais velhos. Mas o pai aqui, ele corre em direção ao seu filho, ele abraça o seu filho e ele beija o seu filho. Também não é comum esse tipo de expressão de afeto nos períodos bíblicos. Até pouco, talvez os nossos pais eram assim, né? Poderiam dizer que na época deles não tinha essa demonstração de tanto afeto. Talvez tem pessoas que poderiam dizer que cresceu sem esse carinho, essa agarração que às vezes nossa geração fica com os filhos, né? E tudo mais. Não era comum, na época também não. Então olha para você ver, se coloque agora no lugar do filho mais novo ao voltar para casa. Primeiro, antes de você chegar, o seu pai vem ao seu encontro, o seu pai te abraça, o seu pai te enche de beijo, porque os estudiosos dizem que a palavra hebraica aqui para beijou, não é simplesmente beijou, mostra uma intensidade, é como se tivesse cobrido ele de beijos. Já viu? De coberto de beijos, essa é a expressão que eles dizem que significa, tem uma intensidade aqui, é um cobrir de beijos. Então você imagina o filho em choque, e aí diante daquilo ele começa a falar o que ele tinha decorado para falar. E aí ele diz: pai, pequei contra o Senhor, contra Deus e contra o Senhor. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Lembra que ele tinha mais uma frase na cola dele? Ele iria dizer assim, ó: trata-me como um dos seus empregados. Só que pelo texto dá a entender que antes que ele partisse para a segunda frase, o pai já começou a gritar para os servos: traga a melhor roupa, traga um anel, uma sandália, matem o melhor bezerro e vamos festejar, porque esse meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. E muito provavelmente já pega ele pelo braço e o leva para dentro e começa aquela grande festa. Percebe como que a graça e o perdão e o amor do pai foi tão grande que ele não conseguiu nem terminar de dizer o que ele tinha preparado para poder dizer. Agora vamos lá, irmãos. Se de fato esse filho estava sendo sincero ao reconhecer que pecou e que não era mais digno de ser chamado de filho, tenta se colocar no lugar dele agora, diante de tanto amor, graça e perdão do pai. Eu estava vendo um podcast esses dias sim, né? Semana retrasada, antes do Nicolas passar mal, e na verdade eu estava ouvindo um irmão falar sobre isso. Ele estava falando sobre culpa. Como que esse sentimento de culpa é um dos mais pesados que existe em nós seres humanos, né? Você já se sentiu culpado de algo que aquilo sabe, aquilo te pesou de tal forma que você se sentiu de certa forma indigno, né? Não. Então, imagina esse filho que agora volta, ele sabia tudo o que ele tinha feito, ele estava na memória porque ele caiu em si. E quando ele volta, na intenção de só ser um escravo, o pai o recebe, vai ao seu encontro correndo, o enche de beijos, de abraço, não deixa ele terminar de falar, manda buscar roupa, enche ele de anel, põe sandália no pé e começa a festejar, dá uma festa para ele. Tenta se colocar no lugar desse filho mais novo, em que talvez ele, no meio daquilo tudo, eu fico imaginando a intensidade do pai. O pai deve ter sido tão intenso em ficar mobilizando as coisas para acontecer a festa,
que talvez não deu nem tempo para ele tentar argumentar algo no sentido de não, eu não quero ser tratado como filho. E talvez, irmãos, por um momento aquele filho talvez pensou assim, e agora? Eu fiz tudo que eu fiz, voltei, calcei minha cara, vim na maior cara de pau, né? Se o pai me recusasse, eu ia pôr o rabo entre as pernas e ir embora, porque afinal de contas ele estava certo, né? Ele mesmo diz, eu sou indigno, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ele sabia tudo que ele tinha feito, mas do contrário do que talvez os seus maiores medos durante todo o trajeto até a volta de casa, nas 1001 possibilidades que ele talvez imaginou de como seria aquele encontro, quando ele chega em casa, o pai recebe ele com graça, perdão e amor. E não é pouco. Eu não estou conseguindo achar palavras para tentar ilustrar o que talvez foi, o que parece que está no texto de que o pai tratou aquele irmão e deu festa e tudo mais. Diante disso, esse filho só tinha uma coisa a fazer. Mesmo você ainda no seu coração achando que você não é digno mais de ser filho e que para você seria suficiente ser escravo, e que talvez se nem isso seu pai te desse, você ainda assim diria que ele foi justo, que ele está sendo justo por reconhecer tudo que você fez, diante dessa graça, desse amor e desse perdão que o pai está te oferecendo, o que você tem que fazer é aceitar, receber e viver como filho novamente. Ele não tinha o que fazer. Ele tinha a graça do pai, ele tinha o perdão do pai, ele tinha o amor do pai. O que ele tem que fazer então? Rejeitar tudo isso? Talvez nem isso seria possível diante de tanto amor do pai. O que ele tinha que fazer então, irmãos? Mesmo diante do irmão mais velho, mesmo sendo acusado, mesmo tendo a cara feia do irmão mais velho olhando para ele, ele tinha que aceitar, receber, crer nesse amor, nessa graça e nesse perdão, e agora não buscar viver como escravo, que é o que ele queria, é o que ele veio disposto a fazer, mas viver como filho, como um filho que tem ainda mais o amor, a graça e o perdão do pai. Porque você percebe como que ele agora tem dobrado. Se o mais velho merecia porção dobrada da herança, esse filho mais novo ele está recebendo porção dobrada do amor, da graça e do perdão do pai. Por quê? Porque ele estava perdido e foi achado. Ele estava morto e ele reviveu. O que ele tem que fazer agora? Viver como filho. Irmãos, essa também é a nossa história. Abra sua Bíblia comigo em Gálatas capítulo 4. Você está em Lucas 15, é só ir um pouquinho para frente. Você vai achar Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios e Gálatas. Gálatas capítulo 4, versos 4 a 7. Preste atenção nesse texto e você vai ver como que ele é uma passagem mais doutrinária, mas que nos ajuda a entender como que essa parábola de Jesus revela para nós a boa notícia do Evangelho. Gálatas capítulo 4, verso 4 a 7. Diz assim: Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho. E sendo filho, também é herdeiro por Deus. Olha o que Paulo está falando aqui. Uma carta doutrinária, mas que percebe como que encaixa com a parábola do filho pródigo, dos filhos, né, perdidos. Porque olha o que a Bíblia diz, que na plenitude, não vou entrar em todos os detalhes do texto, tá? Na plenitude dos tempos, quando foi da vontade de Deus, Deus enviou o seu filho. Quem? Jesus, o verdadeiro irmão mais velho. Para quê? Para resgatar os que estavam sobre a lei, sobre a desobediência, sobre a maldição. Não vou entrar nesses detalhes, mas o ponto que eu quero destacar é: Deus Pai enviou o seu único filho a essa terra quando ele quis, quando ele achou o melhor tempo, para resgatar aqueles que estavam sobre a lei. É uma outra forma da Bíblia dizer: aqueles que estavam perdidos e mortos em seus delitos e pecados.
Para quê? Para que recebêssemos a adoção de filhos. Então, porque Deus enviou o seu Filho para nos resgatar, nós agora somos adotados. Por isso Jesus é chamado de Filho unigênito, porque ele era o único. Mas a partir do momento em que ele veio nos resgatar, nós agora somos adotados. Nós, os que cremos no Evangelho, os que cremos nessa boa notícia, o que cremos em Jesus, lançamos sobre ele a nossa fé, nossa esperança e confiança, somos adotados como filhos de Deus. Não éramos legítimos, mas somos por adoção. Eu me lembro da novela... agora fugiu. Pantanal. Eu me lembro da novela Pantanal. Eu vi só a última cena, tá? Não, vi alguns pedaços. Você, né? Mas a última cena, o último episódio, eu achei lindo demais. Eu lembrei desse texto na hora. Porque o cara lá tinha vários filhos e tal, e na trama da novela, eu me lembro que um deles descobre que ele não era biológico. E era o filho que mais era apegado ao pai. Sabe aquele apegado, braço direito? Imagina o choque para ele descobrir que ele não era filho legítimo. Ele era filho da mãe, mas não era do pai. E ele entra em crise, porque eu não sou biológico, e ele começa a entrar em crise, de quase querer ir embora. Mas no último episódio da novela, ele se resolve. Sabe por quê? Porque numa das cenas foi linda a cena. Vou ver se eu mando no YouTube, no grupo de novo. Mas por que eu achei linda a última cena da novela? Porque ele, não lembro se é a mãe ou o próprio pai que conversa com ele, que diz uma coisa para ele. Eles dizem assim, olha, você, não vou lembrar exatamente, mas disse assim, algo nesse sentido. Você pode não ser filho biológico, mas você é filho do amor. Em outras palavras, você pode não ser de sangue, mas você é filho dele porque ele te ama. E isso, irmãos, quando a ficha dele cai diante dessa frase... É lindo porque o homem velho começa a chorar e ele começa a se alegrar com isso. Eu sou filho do amor. E ele começa a repetir essa frase. Eu sou filho do amor, eu sou filho do amor. E por um momento ele entende que ser filho do amor é maior do que talvez ser filho biológico. Irmãos, essa é a verdade sobre nós cristãos. Quando nós entendemos o Evangelho, nós descobrimos que porque Deus enviou o seu Filho para nos resgatar, nós agora somos adotados, mas isso não nos faz menos, porque agora nós somos filhos do amor. Nós somos filhos de um amor que eu já disse a semana na pregação sobre o verdadeiro irmão mais velho. Jesus mesmo prometeu aos cristãos que um pai amaria os seus discípulos, os cristãos, nós os que cremos, com o mesmo amor que ama ele. Então nós somos adotados, mas somos filhos do amor de Deus. Esse amor que foi capaz de dar o seu único filho para que nós nos tornássemos filhos. E essa, irmãos, é uma realidade que quando nós cremos nessa verdade, isso muda a nossa vida. Isso tem que mudar a nossa vida, irmãos. Crer nessa verdade, ela precisa mudar a nossa vida. E é o que Paulo está dizendo aqui. Agora para que vocês fossem adotados como filhos. E aí olha o que ele diz, mais maravilhoso ainda. Ó. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho, o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, ao nosso coração. E o Espírito dentro de nós clama, Abba, Pai. Abba é uma expressão que significa paizinho. Então olha para você ver a intimidade. Olha a mudança de relação. Antes nós estávamos perdidos, mortos, mas por causa do seu Filho que Deus enviou ao mundo e nos resgatou, nós agora fomos adotados por esse amor imensurável que deixou os 99 e veio nos buscar. E agora nós somos filhos, e não só isso, Deus enviou o Espírito Santo para habitar em nós, e esse Espírito dentro de nós nos leva a clamar Abba, Pai, ou Paizinho. Em outras palavras, nós podemos agora nos relacionar com Deus como Pai. Nós podemos começar as nossas orações não dizendo Deus Todo-Poderoso. Nós podemos começar as nossas orações falando Pai Nosso que estais no céu. Porque agora somos filhos. E aí ele continua dizendo, assim você já não é mais escravo, porém filho. E sendo filho também é herdeiro de Deus. Agora somos filhos.
E assim como o mais novo que foi recebido como filho novamente, e agora ele podia desfrutar de tudo que o pai tinha e que o irmão mais velho tinha também, na verdadeira história do Evangelho, que é a nossa, nós agora, se cremos nessa verdade, se cremos nesse amor, nessa graça, nesse perdão do Pai, nós nos tornamos filhos, irmãos. E nós agora podemos viver baseado nisso. Nós agora somos filhos, temos esse amor, não somos mais escravos. Não precisamos viver como o filho mais velho que vivia como um escravo. Obedecia porque eu sou obrigado, porque ele manda e eu obedeço. Não, você é filho. E você pode começar chamando ele de paizinho, de pai. E viva agora como filho. Viva como filho. Os cristãos não vivem como filhos mais novos, independentes. Nem vivem como os filhos mais velhos. Os cristãos vivem em gratidão em resposta ao perdão, graça e amor que receberam de Deus Pai em Cristo. Eles são os filhos resgatados de Deus Pai. O que é salvação nessa parábola? Salvação é esse restabelecimento de relação. Salvação não é só livrar do inferno. Às vezes a gente trata na igreja salvação como simplesmente salvar do inferno. Não, salvação, na linguagem da parábola, é essa relação restaurada. Ser salvo é você se tornar filho e poder ter com Deus Pai essa relação de filho para com Pai. É você ter essa certeza do amor, graça e perdão de Deus Pai. E crer e ter certeza que Ele te trata como filho. Você não precisa lidar como escravo, você não precisa viver como escravo, nada disso. Você vai viver como filho, porque você é meu filho. Eu te adotei, você é filho do meu amor. Amém? E o que nós temos que fazer agora, irmãos? Viver à luz dessa verdade. E aqui eu entro no meu próximo ponto. Cristãos verdadeiros vivem centrados no Evangelho. Irmãos, o que é ser cristão? Ser cristão é viver baseado nessa boa notícia. Tudo isso que eu resumi nas últimas semanas, e abre parênteses, aconselho vocês a ouvirem novamente, né? Seja no Facebook, no YouTube ou no Spotify, tem nos 3 lugares. Ouvir pelo menos mais uma vez todas as pregações, principalmente agora que terminamos e pulamos uma semana, então é bom você vir ouvindo de novo e chegar nessa última, que aí você vai ligar melhor as coisas na sua cabeça. O que é ser cristão? Ser cristão, irmãos, é viver baseado nessa história. A verdadeira história do Evangelho de que estávamos perdidos e fomos encontrados pelo verdadeiro irmão mais velho. E agora, se não éramos, verdadeiramente não éramos dignos de ser chamados filhos, porque éramos pecadores, perdidos, rebeldes, sejamos filhos mais novos ou mais velhos, éramos rebeldes. Mas agora, se cremos no irmão mais velho e fomos resgatados, como cantamos aqui, de se Jesus nos achou, nós agora somos filhos. E como vive um filho? Um filho vive baseado nessa verdade. O filho vive baseado nessa maravilhosa notícia de que ele é filho do amor. Como aquele da novela passou a viver. Eu sou filho do amor, eu sou filho do amor, e isso mudou a vida dele. Nós precisamos entender, e isso tem que mudar a nossa vida. Nós somos filhos do amor, nós somos filhos da graça, do perdão, da misericórdia. Nós somos agora filhos de um Deus que foi capaz de dar o seu único filho para morrer no nosso lugar. Nós temos um verdadeiro irmão mais velho que não foi egoísta, mas veio, abriu mão de tudo, se entregou por nós para nos resgatar e para nos dar a honra, a graça, o poder, use a palavra que quiser, de agora ser chamado de filho de Deus, de agora poder viver como um filho. E se eu agora fui aceito, se os anjos estão fazendo festa no céu, porque eu, um pecador miserável, seja mais novo ou mais velho, me arrependo dos meus pecados, se agora tem festa, se agora tem banquete, eu agora preciso viver de acordo com essa verdade. Eu não posso mais continuar vivendo como um filho mais novo. Eu não posso mais continuar vivendo como um filho mais velho. Eu preciso agora viver como um filho que foi resgatado, que estava perdido e foi achado, que estava morto e reviveu, que está diante de um amor, de uma graça e de um perdão imensurável desse Deus Pai, que apesar de tudo que eu fiz, e que às vezes eu tenho até vergonha de falar, me aceitou. Me recebeu, me resgatou, me achou, me encontrou e me deu novamente dignidade. E me deu novamente a graça de poder chamá-lo de pai novamente. O Tim Keller, meu autor favorito, e
Ele faleceu ano passado, mas através dos seus livros e das suas pregações que tem na internet, ainda continua sendo minha maior referência como pastor. Ele diz assim, ele resume dessa forma, que os cristãos vivem com esse entendimento. Somos mais pecadores e imperfeitos em nós mesmos do que jamais ousamos acreditar. Mas, ao mesmo tempo, somos mais amados e aceitos em Jesus Cristo do que jamais ousamos esperar. Outra frase, sou mais pecador e imperfeito do que pensava, mas sou mais aceito e amado do que esperava. Pensa esse irmão mais novo. Irmãos, se converter a Cristo não é esquecer o seu passado. Nós não esquecemos o que nós fizemos. Nós não esquecemos. Mas deixa eu dizer para você, nós não somos sufocados com a culpa do nosso passado. Independente de qual passado você tem. Sabe por que você não precisa sentir o peso da culpa se você crê no Evangelho? Porque você pode viver dessa forma. Você vive reconhecendo que você é mais pecador do que você jamais ousou reconhecer diante de Deus. Talvez você jamais ousou se reconhecer como um filho mais novo, independente, como vimos na pregação. E talvez você não esperava, mas você é um filho mais velho que vivia se relacionando de forma errada com Deus. Então talvez a nossa ficha caiu nessa série de entender que nós éramos mais pecadores do que a gente achava, seja de um jeito ou de outro. Mas deixa eu dizer para você, se você crê em toda a boa notícia que eu tenho anunciado para você, você pode conviver reconhecendo que você é mais pecador do que jamais ousou reconhecer, mas ao mesmo tempo, por causa da boa notícia do Evangelho, você é mais aceito e amado do que você jamais ousou esperar. Talvez essa poderia ser a frase que era o lema da vida desse filho mais novo. Olha, eu era mais pecador do que eu jamais ousei esperar. Mas eu nunca fui tão amado e aceito como... talvez ele dissesse, nem nos meus maiores sonhos, de todas as 1001 possibilidades que eu mentalizei durante o caminho na volta de casa, nem na minha, vamos dizer assim, na melhor versão que eu imaginei do encontro com meu pai, foi do jeito que aconteceu de verdade. Então ele sabia que ele era mais pecador do que jamais ousou reconhecer e confessar, mas ao mesmo tempo, ele é mais amado e aceito do que ele jamais esperou. E nós vivemos assim, irmãos. Ser cristão é reconhecer que você é mais pecador do que você mesmo acredita. Tem um pensamento que diz, se as pessoas soubessem a meu respeito o que eu sei a meu respeito, ou o que Deus... Aquela frase que a gente usa, né? Só Deus sabe. Irmãos, só Deus sabe, às vezes, o que passa aqui na nossa cabeça. Então, se a gente for confessar diante do Senhor os nossos pecados, nós somos mais pecadores do que ousamos com aquela oraçãozinha no final do dia ali. Ah, Senhor, perdoa porque hoje eu menti. Peraí, mas esse não foi seu único pecado e nem foi o pior. O que você só está confessando esse, né? Então, se a gente for assim, sincero, se o Espírito de Deus mover o nosso coração, vamos diante do Pai, reconhecer que somos mais pecadores do que ousamos confessar. Nem para o padre, para o pastor, para o nosso cônjuge. Se você é casado, você sabe que tem pecados nossos que nós não confessamos. Não teríamos coragem de confessar para o nosso cônjuge. Mas o nosso Deus, diante dele, podemos confessar. Porque apesar de ele sabe que somos mais pecadores do que nós mesmos reconhecemos, mas ao mesmo tempo, se cremos no Evangelho, somos mais amados e aceitos do que jamais ousamos esperar. É assim que nós devemos viver. É à luz dessa verdade. Toda a nossa vida deve girar em torno disso. E eu quero falar mais um pouco. Em primeiro lugar, cristãos não vivem como filhos mais novos, independentes. Ser verdadeiro cristão, irmãos, é não viver como um filho mais novo. Lembre-se, eu vou só resumir agora. Como que vivia o filho mais novo? De forma totalmente independente. Eu sei que meu pai existe, sei que eu fui criado por ele, mas eu estou pouco me lixando porque ele quer, deixou de querer, meu pai não dá pitaco na minha vida, eu quero ir o mais longe possível, e se Deus existe mesmo, ele não tem nada a ver com a minha vida. Ou eu vivo como se fosse assim, sem dar importância para Deus de qualquer forma. Deixa eu dizer para você, verdadeiros cristãos não vivem assim. E sabe por que verdadeiros cristãos não vivem de forma independente? Porque verdadeiros cristãos, eles querem agora viver perto desse Pai, que é rico em amor, graça, misericórdia e compaixão.
verdadeiramente, se somos verdadeiramente cristãos, irmãos, ainda que Deus deixasse a gente viver do nosso jeito, ainda que Deus falasse, eu já te perdoei, no fim vou te levar para o céu, pode viver do jeito que você quer, nós não viveríamos assim. Porque nós queremos viver perto desse Pai. Um dia, uma mulher veio e lavou os pés de Jesus, e o fariseu virou e disse assim, Lucas capítulo 7, se ele soubesse quem que é essa mulher aí, não deixava ela fazer isso, era um fariseu. Olha os dois grupos de novo. Jesus pega e fala assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Um homem devia ao seu senhor 100.000 denários. O outro devia 10 denários. Ambos foram perdoados. Jesus pergunta assim para ele, qual dos dois você acha que vai amar mais o seu senhor? O fariseu disse assim, o que mais foi perdoado, né? O que a dívida dele era maior foi perdoado, esse vai amar mais. Jesus falou assim, você respondeu bem. É por isso que ela está me amando mais do que você. Porque os pecados dela eram maior. Aí Jesus disse, porque a quem mais é perdoado, esse mais ama. Irmãos, o verdadeiro cristão, ele não vive de forma independente de Deus. Sabe por quê? Porque ele entende o quanto ele foi perdoado. Esse filho mais novo, talvez, quem sabe, nem casar, ele ia querer casar mais para não ter que ir embora. Diante de tal amor que o pai tem para com ele. Sabendo do tanto que o pai o perdoou, ele talvez agora teve a sua vida e o seu coração mudado, porque ele não quer mais sair de perto do pai. É assim que vive o verdadeiro cristão. É por isso que nós nos tornamos, às vezes, piolho de igreja. Queremos ler a Bíblia igual desesperado, só queremos falar de Jesus, de Deus agora, e talvez, às vezes, a gente até exagera, né, que a gente pode conversar sobre outros assuntos, mas às vezes tem gente, não sei se você já tem experiência de conviver com alguém, que às vezes você fica assim, fulano virou fanático, deixa eu dizer, virou mesmo. Mas sabe por que virou fanático? Porque ele entendeu tanto que ele foi perdoado, e agora para ele já não, e hoje não existe mais imaginar minha vida sem ti, canto Thales. Eu não consigo mais imaginar minha vida sem esse Pai, sem esse Deus Pai, porque eu entendo o quanto Ele me perdoou. É por isso que eu quero agora viver perto dEle, eu quero viver para Ele, eu quero, sabe, tudo que tiver Deus eu quero. Eu quero porque eu fui perdoado, Ele me aceitou. Como que eu não vou viver uma vida para Ele, com Ele agora? Como que eu não vou dedicar a minha vida, os meus dias, o resto da minha vida até eu poder encontrá-lo? Sendo que eu fui perdoado. Pedro, na sua carta, fala assim para os cristãos, se vocês não estão crescendo na fé, na caminhada, é porque vocês já esqueceram dos pecados seus que foram perdoados. Pedro diz que cristão que parou de crescer é porque ele já perdeu de vista o quanto ele foi perdoado, ou seja, ele já perdeu de vista a boa notícia do Evangelho. Então, irmãos, quando nós mantemos na nossa memória que o quanto fomos perdoados, irmãos, não tem como nós vivermos independente. Por isso nós vamos querer viver perto desse Deus Pai, e não só viver perto dele, mas o obedecendo. 1 João 5 diz assim, Jesus, na verdade, disse em João 14, 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Na parábola, o filho mais novo voltou para casa. Na vida real, na nossa história, nós não voltamos para casa, porque a casa do Pai não é a igreja. Nós nos tornamos casa de Deus. É diferente. Nós nos reunidos aqui somos casa. Reunidos como igreja somos casa. Mas não é esse prédio que é a casa, nós somos casa. 1 João 5,3 diz assim, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Olha o que João diz. A vontade de Deus é que guardemos os seus mandamentos. Aí João diz assim, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Olha o coração do cristão. O cristão diz assim, Deus quer que eu obedeça e eu vou obedecer. E para mim obedecer não é difícil. Por que não é difícil? Porque olha o Pai que eu estou obedecendo. Está entendendo? Uma coisa é eu obedecer a alguém que eu considero como um patrão. Uma coisa é eu obedecer ao meu patrão, que às vezes quer que eu faça uma coisa e às vezes eu estou de birra com ele, ou ele pegou no meu pé e tudo mais. Outra coisa é eu querer obedecer esse Deus Pai que tanto me amou e me ofereceu perdão e graça. Como que eu não vou obedecê-lo?
E a obediência não é para conquistá-lo, não é para receber o amor dele, não é para receber a aprovação, para ser aceito, mas a obediência é porque eu já fui tudo isso. Quem está me entendendo? Moralistas obedecem para ser aceito, para ser amado. Cristãos obedecem porque foram aceitos e são amados. Entende a diferença? Por isso que moralistas e cristãos obedecem. Nós podemos ter dois membros da igreja que os dois obedecem. Só que um é moralista e o outro é cristão. Qual que é a diferença? A motivação. Um está aqui obedecendo como irmão mais velho para ser amado, para ser aceito, para conquistar o pai ou qualquer coisa do pai. E o cristão não, ele faz tudo isso porque já foi aceito, é amado e já tem a promessa de que o pai dará para ele tudo o que ele precisa. Quem está percebendo a diferença? Segundo ponto, cristãos não vivem como filhos mais velhos, numa relação de interesse ou condicional. Cristãos também não são filhos mais velhos, que, como eu disse, tem uma relação com Deus de interesse, sabe? É sempre uma segunda intenção. Eu vou dar o dízimo porque ele vai me devolver 10 vezes mais. Eu vou dar essa oferta porque ele vai me dar 10 vezes mais. Eu vou orar na madrugada porque ele vai dar o meu carro próprio que eu estou querendo. Eu vou... Estou entendendo? Eu já tratei dele lá na questão. Cristãos não são assim. Cristãos não vivem com Deus de uma forma de interesse. Cristãos é como Jó. Nu eu vim, nu eu voltarei. Deus me deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Como diz uma canção, se Deus me der, Ele é Deus. Se Ele não me der, Ele continua, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Tem uma canção que diz assim, esse é o coração do verdadeiro cristão. Ele já está plenamente satisfeito no perdão, no amor e na graça que é ser filho. Portanto, ele está plenamente satisfeito e sabe que se Deus fizer para ele tudo que ele sonha nessa terra, glória a Deus. Mas se não fizer... Eu estava conversando com um amigo há umas semanas atrás e eu estava usando o exemplo do Lázaro. Quem se lembra da parábola que Jesus contou do rico e do Lázaro? Lázaro era um mendigo que vivia na porta do rico, mendigando as esmolas do rico, as migalhas que caíam do pão, e Jesus fala que o rico tinha de tudo e nem as migalhas dava para o mendigo. Chegou um período em que o mendigo morreu e ele foi recebido no seio de Abraão. Parou para pensar que Jesus conta a história de um mendigo que morreu mendigo, passou quase que a vida em mendigo. O alívio dele era o cachorro lamber suas feridas, queria migalha do rico e nem isso tinha, mas quando ele morre, ele é recebido no seio de Abraão. Em outras palavras, ele era crente. Ele era crente. E eu estava dizendo para um amigo, o verdadeiro cristão, ainda que ele tenha que viver como Lázaro, nessa vida como mendigo, e morrer de fome, ele ainda assim estará satisfeito quando abrir os olhos lá na eternidade. Porque ele sabe que tudo de que ele precisa é Cristo. E de que se ele tiver qualquer coisa que Deus vai dar a ele, vai ser por graça, não por merecimento. E se Deus der, bem. Se ele não der, amém. Agora, nós também não vivemos como irmão mais velho, porque a nossa relação com Deus não é condicional. Deus não te dá um cabrito para você matar com seus amigos porque você é obediente. Se você agora é filho, Paulo disse em Gálatas, e porque vocês agora são filhos, Deus colocou o Espírito de Cristo no seu coração. Paulo vai dizer em outro lugar que o Espírito Santo que Deus coloca no coração do cristão é o penhor de todas as promessas. Sabe o que significa isso? Imagina que esse relógio meu fosse de ouro e eu quisesse dar uma garantia para o banco, por exemplo, sobre alguma questão. Eu ia lá e penhorava esse bem. O que é isso? O que eu estou fazendo? Estou dando de garantia de que eu vou voltar e vou cumprir a minha palavra. Já teve que deixar documento em algum lugar? Você também penhorou. É a garantia. Sabe o que Paulo diz? Que se você agora é filho, Deus já colocou o Espírito Santo dentro de você. E ele é o penhor. Sabe o que isso significa? Significa que, vou juntar dois textos de Paulo. Paulo diz, se Deus deu o seu único filho por você, se Deus não poupou o seu único filho, quem dirá as outras coisas ele vai te dar e de graça. Segundo, se ele já colocou o Espírito Santo para habitar dentro de você como penhor, é porque todas as outras promessas ele vai cumprir. E eu não estou falando promessa de vida
boa nessa terra. Eu estou dizendo da promessa da vida eterna. Eu estou dizendo da promessa de jamais te abandonar. Eu estou dizendo da promessa de que jamais Ele vai te lançar fora. De que se você agora é filho, você não precisa temer nem o dia do juízo final. Por isso que crente que tem medo do juízo final ou tem medo da volta de Jesus, não converteu ainda. Tem que converter, porque esse medo que existe no seu coração não é de cristão. Paulo diz, eu até mandei lá, 1 João 4,18, não existe, no amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Sabe esse medo aqui? Não é medo de chuva, de tempestade, não. Esse medo no texto de João é o medo de relacionamento, é o medo que o filho mais novo tinha ali, ó, quando estava voltando, que ele não sabia o que o pai ia fazer. É o medo que o filho mais velho tem de tipo assim, será que eu já obedeci o suficiente? Será que meu pai, sabe? É esse medo de se relacionar com Deus, de tipo assim, poxa, não jejuei, não orei, tem um mês que eu não oro, tem um mês que eu não jejuo, será que Deus está bravo comigo? Olha, eu não ofertei esse mês, será que Deus está chateado comigo? Será que Ele vai abrir o devorador, vai deixar o devorador tocar na minha vida? Essa relação com Deus de medo é de irmão mais velho, é de filho mais velho, não é de cristão, porque o cristão ele está aperfeiçoado no amor, porque ele sabe que o amor do Pai, de Deus Pai para com ele não é condicional, não depende da sua obediência, do seu serviço, de nada do que você faça ou deixou de fazer. Você já tem o amor dele, porque ele já disse, está consumado na cruz, porque ele deu o filho dele por você, e porque ele enviou o Espírito para habitar em você. Se ele já deu as outras duas pessoas da Trindade para habitar em você e por você, o que mais você vai duvidar? E crer no Evangelho é ter plena certeza desse amor. Por isso que João diz que no verdadeiro amor, nessa relação de amor com Deus, não tem medo. Porque você sabe que você pode estar na sua pior fase de crente. Já não tem umas ideias assim? Estou na minha pior fase. Você pode estar na sua pior fase de que não muda a sua relação de Deus para com você. É um pouco parecido a relação que uma mãe tem com um filho bandido, de que apesar de tudo ela vai na cadeia, às vezes passa por revista nu para visitar o seu filho na cadeia. Esse amor de mãe é só um durex na superfície do verdadeiro amor de Deus, que independente do que façamos, se agora somos filhos por cremos no Evangelho, nada altera. Tem uma música do João Manô, que ele diz assim, eu te dei todos os motivos para você me abandonar, mas nada é suficiente. Nada é suficiente. O salmista no passado diz, cai o justo 1000 vezes e 1000 vezes Deus o levanta. Essa é a promessa que temos. Por isso que o cristão não vive como mais velho, naquela paranoia de que eu tenho que fazer, eu tenho que isso, aquilo outro, tal. Lucas, então o cristão não obedece, não serve. Ele serve, meu Deus do céu. Ele obedece, mas não por isso. Tudo que ele faz ou deixou de fazer é em resposta ao que ele já recebeu do Pai. É um exemplo que eu estava pensando vindo para cá. Tem duas formas, duas motivações que eu posso ter para agradar a Jennifer. Eu posso ter duas motivações básicas para agradar a Jennifer. Uma é o medo dela divorciar de mim, se eu não agradar ela. A outra é a certeza do amor que eu tenho por ela e de que ela tem por mim. Percebeu as duas motivações? Eu posso agradar ela uma vida inteira com medo dela divorciar de mim. Quantos relacionamentos não são abusivos? Porque a pessoa, você está entendendo? Vive com esse medo de que, se eu não agradar, se eu não fizer isso. Quantos cônjuges, às vezes, não têm intimidade, mesmo em meio à dor, porque ele teme que se não fizesse, ele teme até mesmo ser sincero e dizer, amor, hoje eu estou com dor, hoje eu não aguento. Hoje eu não estou com ânimo. Ele não faz isso porque ele tem uma relação de medo. Ele teme de se falar não para o cônjuge vai procurar outras. Está entendendo? Agora, você pode se relacionar uma vida inteira por medo do divórcio, da separação, e você pode se relacionar uma vida inteira com a certeza do amor que a pessoa tem por você e que você tem por ela, desse amor mútuo.
O cristão, ele vive nisso. O cristão não vive, não obedece, não serve a Deus Pai com medo de Deus Pai divorciar dele, mandar ele para o inferno. Ele vive e obedece e serve a Deus Pai com a certeza, em primeiro lugar, do amor que o Pai tem para com ele. João diz aqui em capítulo 1 João 4, verso 18, que eu li, nós amamos porque ele amou primeiro. Então primeiro me bate o Espírito Santo, tatua no meu coração a certeza do amor que o Pai tem para comigo por causa do seu Filho Jesus. E aí, em resposta a esse amor, eu agora já não existe mais imaginar minha vida sem ti. Sou a sua casa e ele é o meu amor. É assim que vive um cristão. É por isso que o cristão luta contra o pecado, e esse é o meu próximo ponto. Cristãos vivem uma vida inteira de arrependimento profundo. O que eu quero dizer com isso? Lutero, na sua primeira das 95 teses, Lutero diz assim, Martinho Lutero, dizendo nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, arrependei-vos, certamente quer que toda a vida dos seus crentes na terra seja contínuo arrependimento. Jesus diz nessa parábola que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Esse arrependimento ele não é uma única vez na vida, é uma vida de arrependimento. É isso que Lutero disse. Quando Jesus disse arrependam-se, ele não estava dizendo arrependa uma vez e não precisa nunca mais. Ele estava dizendo viva uma vida de arrependimento. O que isso significa dentro do que nós estamos tratando aqui? É que os verdadeiros cristãos, eles vivem essa vida de arrependimento. John Owen, um autor que eu tenho um livro dele, A Verdadeira Fé Salvífica, ele diz que uma das marcas da verdadeira fé e da verdadeira conversão é esse estilo de vida em arrependimento. Eu quero ilustrar isso de 3 formas de acordo com essa parábola. Em primeiro lugar, o verdadeiro cristão, ele não brinca mais com o pecado. Sabe? Ele não vai viver na lama, no lamaçal do pecado. Por que ele não vai fazer isso? Porque ele tem medo de Deus mandar ele para o inferno? Não. Porque ele entende que esses pecados, que por causa desses pecados, Deus teve que sacrificar o irmão dele mais velho para que pudesse aceitá-lo. Ele leva a sério o pecado porque ele sabe que o pecado é tão sério que para Deus Pai o aceitar, Deus Pai teve que dar o filho dele para morrer na cruz para pagar por esses pecados, que ele não poderia simplesmente aceitar de volta. Deus tinha que pagar o preço pelos pecados. O pecado é tão sério que custou a vida do Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, crucificado, abandonado pelo Pai na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. Como que o cristão vai tratar o pecado de qualquer jeito? Quem está me entendendo? Por isso que um cristão leva a sério o pecado e vive uma vida de arrependimento pelos pecados que ele vai tropeçar. Enquanto estivermos nessa vida, infelizmente, acontecerá acidentes, nós tropeçaremos, mas ele vive uma vida de arrependimento com esses pecados e ele não trata o pecado como melhor amigo. Segunda forma, eles não se arrependem apenas das práticas pecaminosas, mas principalmente do coração e das motivações pecaminosas. O cristão, ele se arrepende não só das atitudes pecaminosas, mas do coração pecaminoso. O que eu quero dizer com isso? O cristão, ele se arrepende do coração independente. Do tipo assim, vai ser o meu terceiro ponto, né? Deixa eu fazer o terceiro e eu volto nesse. Os cristãos sabem que vivem constantemente com a tentação no coração de ser ora filho mais novo, ora filho mais velho. Irmãos, essa é uma tentação que nós vamos ver constantemente, tá? Essa tentação de viver como um filho mais velho, baseando nossa relação com Deus na condição, ou de viver de forma independente, mesmo às vezes estando na igreja, mesmo às vezes já tendo batizado. Então, nós entendemos que nós vamos ter que enfrentar essas lutas constantemente e que precisamos guardar o nosso coração. E aqui entra o meu segundo ponto. Por isso que nós cristãos, nós não nos arrependemos apenas das atitudes pecaminosas. Nós nos arrependemos do estado do pecaminoso do nosso coração. Porque o cristão, às vezes, o Espírito Santo o convence de que certos pecados ele só cometeu porque ele quis viver independente de Deus. Porque ele ignorou a vontade de Deus. Está entendendo? Por que eu disse assim para vocês? Que nós somos colocados entre ser feliz ou obedecer a Deus. Lembra disso?
Às vezes nós tomamos atitudes, mesmo sendo cristãos, buscando nossa felicidade acima de todas as coisas, ainda que essa felicidade seja por meio de algo que é contra a vontade explícita de Deus. Então, às vezes, todas as vezes, quando nós cristãos deixamos de obedecer à vontade de Deus e buscamos aquilo que nos torna feliz, nós estamos com o coração de irmão mais velho. E aí, o que um cristão verdadeiro faz? Ele jamais cai nesse pecado? Não, ele pode cair. Eu, recentemente, caí no do irmão mais velho. E eu posso cair no do irmão mais novo. Mas o verdadeiro cristão, o Espírito que habita dentro dele e clama Abba Pai, irá convencê-lo não só daquela atitude, mas do coração. O Espírito vai testificar no coração dele e dizer assim, ó, sabe por que você fez isso? Ou sabe por que você ainda não conseguiu vencer esse pecado? Porque a raiz não é essa atitude. A raiz é que você ainda continua sendo independente. Ou a raiz é que você continua se relacionando com Deus na base da condição. E aí, quando o cristão se arrepende, ele não só arrepende da atitude, ele arrepende também da postura do coração. Quem está me entendendo? E agora, o meu último ponto. Como eu disse para vocês, nós poderíamos conversar horas aqui sobre cada um desses pontos. Então, eu estou só lançando luz para você ver como que é a vida do cristão. Mas eu quero finalizar. Então, até aqui eu tratei de como nós individualmente vivemos à luz dessas verdades. Ou pelo menos lancei o assunto. Por isso que eu disse para vocês, vamos tentar conversar, nem que seja chamada de vídeo hoje no Zap, para que a gente possa levantar outros pontos e trocar ideias sobre como podemos viver isso aqui. Mas eu quero finalizar com um ponto que eu creio ser importante. A declaração de visão da nossa igreja é uma igreja centrada no Evangelho para servir a cidade. A primeira frase é uma igreja centrada no Evangelho. Diante de tudo que eu expus aqui, o que é ser uma igreja centrada no Evangelho? Porque para mim isso é muito caro. O que é viver uma igreja? O que é ser uma igreja centrada no Evangelho? E eu quero te mostrar como que o que nós queremos, a igreja que nós estamos plantando, como que nós queremos essa igreja centrada no Evangelho. E eu vou também só pontuar e vamos conversar durante a semana. Baseado nessa parábola. Em primeiro lugar, o que é ser uma igreja centrada no Evangelho? Em primeiro lugar, é ser uma igreja que mostra para as pessoas que nós podemos estar perdidos por dois caminhos diferentes. Seja da imoralidade ou seja do moralismo. E que ambos estão separados de Deus. Então vamos lá, como igreja agora, como cristãos, como igreja local. Por que nós queremos plantar uma igreja que seja centrada no Evangelho? Porque ao ir evangelizar as pessoas, como que nós vamos até as pessoas evangelizar? Ou como que nós vamos sempre preparar as pregações aqui? E se você for recapitulado, você vai ver meu estilo de pregação. Porque nós temos que mostrar para as pessoas que existem dois caminhos de estar perdidos. O da imoralidade e o da moralidade. E quando nós formos evangelizar a cidade de Conselheiro Lafayette, a gente vai evangelizar tanto imorais quanto morais. Amém? Porque vai ter pessoas que vão chegar aqui, ou que nós vamos encontrar no caminho, nas ruas da cidade, que já vão até mesmo ter se batizado. E que talvez no conversar com ela, à medida em que todas essas verdades você for mastigando e crescendo na compreensão delas, você vai ver que por mais que ela é batizada, ela não passa de um filho mais velho, que ainda se relaciona com Deus na base do condicional ali, do interesse. Ou como temos isso nas igrejas. E o que você como cristão vai ter que fazer? Evangelizá-las também. Mostrar para elas que existem dois caminhos de perdição. O dos imorais e o dos morais. Que ambos estão perdidos e ambos precisam se arrepender. Essa é a igreja que nós queremos plantar. Uma igreja que não só vive isso, que é o que eu gastei 50 minutos para falar, como que nós vivemos isso, mas que também por viver essa verdade, quando a gente for evangelizar as pessoas na nossa cidade, nós temos isso em mente e também vamos usar isso para evangelizar. Precisamos evangelizar imorais e morais. Amém? Aquelas pessoas que dizem assim, eu temo muito a Deus. Mas se você conversar com ela mais 5, 10 minutos, você vai ver que a relação dela com esse Deus que ela diz temer é na base do irmão mais velho. Ou ela diz acreditar em Deus, mas vive como se ele não existisse, ou seja, não passa de um irmão mais novo. Quem está me entendendo o que eu estou querendo dizer?
Segunda coisa, uma igreja centrada no Evangelho é uma igreja que deixa claro que o chamado de Jesus não é para ser irmão mais novo e nem para ser irmão mais velho. Porque às vezes nós cometemos esse erro. Eu estou querendo evangelizar as pessoas e do jeito que eu falo, nada mais, nada menos, se a gente for avaliar, eu estou chamando a pessoa para ser um irmão mais velho na igreja. Ou então, como já tem igrejas por aí, em Lafayette, até onde eu saiba, ainda não tem não, mas não vou duvidar não. Aquelas igrejas que vão evangelizar as pessoas e estão chamando as pessoas para ser filho mais novo. E como que é isso, Lucas? São igrejas, ou pastores, ou cristãos que dizem assim, vão para as pessoas e dizem que estão evangelizando, mas elas dizem assim para as pessoas, venha e viva do jeito que você quiser, o pai vai te aceitar de qualquer jeito. Ele não aceitou o filho mais novo? Então ele vai te aceitar. E não é bem assim, vocês viram? Porque o pai não aceitou de qualquer jeito, custou a vida do verdadeiro filho dele. Então, o chamado do evangelho não é venha e viva do jeito que você quiser que o pai vai te aceitar de qualquer jeito. Não é esse. Mas também não é de irmão mais velho. Vem para a igreja, obedece, está entendendo? Obedece, segue esses mandamentos, porque aí Deus vai te abençoar, aí Deus vai te aceitar, aí você vai ser crente de verdade. Também não é esse. Então, uma igreja centrada no evangelho é uma igreja que deixa claro para as pessoas que nós não estamos querendo uma igreja nem de irmãos mais novos e nem de irmãos mais velhos. Nós queremos uma igreja de cristãos. Apesar de que, até que se convertam, nós vamos conviver com esses 3 tipos de pessoas na igreja. Mais velhos, mais novos e os cristãos. Amém? Mas, se tudo que eu estou dizendo aqui, se pregarmos o evangelho, seja no púlpito aqui, na pregação, ou seja no aconselhamento aí, ou no conversar, ou no PI, na proximidade intencional, se formos centrados no evangelho, nós vamos trazer ambos os filhos para a graça do evangelho de Deus. Terceiro ponto, uma igreja que foca em pregar o evangelho, porque somente ele muda os corações. Por isso que eu busco sempre aqui, eu não quero simplesmente dizer para você o que você tem que fazer ou deixar de fazer. Não sei se você já reparou, mas ouça novamente, você vai observar. Independente do assunto que eu trato em pregação, eu sempre termino com a boa notícia. Eu sempre termino apontando para Jesus. Sabe por quê? Porque eu posso ficar aqui 1 hora dizendo para você o que você tem que fazer e deixar de fazer. Se eu só ficar nisso, seu coração não vai mudar. E nem o das pessoas que queremos evangelizar. Por isso que eu sempre busco, ainda que seja no final, apontar para Cristo e mostrar que ainda que você se esforce como filho mais velho para fazer ou deixar de fazer o que eu preguei durante 1 hora, se você não crê no evangelho, você não vai nem conseguir. E se você ainda que consiga, você vai viver a sua vida inteira dentro da igreja como irmão mais velho. E no fim das contas, vai estar perdido de qualquer jeito. Amém? Por isso que ser uma igreja centrada no evangelho é uma igreja que desde os pregadores até os membros já cristãos da igreja entendem que o nosso foco ao evangelizar não é mudar comportamento, cor de cabelo, estão entendendo? Não é esse a aparência exterior. Não, o nosso foco não é nem mesmo dar para as pessoas uma lista do que tem que fazer ou o que tem que deixar de fazer. Nosso foco é anunciar a boa notícia do evangelho. Porque é somente crendo nessa boa notícia que o nosso coração muda. Que nós nos tornamos filhos, que o Espírito vem habitar em nós, nós nos tornamos casa de Deus. Então a verdadeira transformação acontece. E por último, uma igreja que tem o Evangelho no centro do aconselhamento e do discipulado. Nós vamos plantar uma igreja, vamos treinar os cristãos para até na hora de aconselhar as pessoas, de discipular as pessoas, seja centrado no Evangelho. Porque eu posso simplesmente virar para você e falar assim, Guilherme, você tem que amar sua esposa, porque Deus manda você amar sua esposa. Isso é uma coisa. Isso é moralismo. Hein? Se você não amar sua esposa, você vai para o inferno, Guilherme. Aí já acrescentei um medo na parada. Já ganhei uma força maior. Agora, deixa eu dizer para você, isso não é centrado no Evangelho. O que é centrado no Evangelho? Paulo, quando aconselha casal, ele vira para o marido e diz assim, maridos, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela e deu a vida por ela para torná-la santa, pura, sem mancha, sem mácula. Então,
quando você for amar sua esposa, imita o amor que Cristo demonstrou e manifestou pela noiva dele. Nós, a igreja, somos a noiva. Nós não merecíamos, não fizemos nada por merecer. E ele nem esperou que fizéssemos. Ele nos amou primeiro. E não só nos amou, mas deu a vida por nós. Quando eu levo isso para o meu casamento, irmãos, percebe a diferença e o poder disso? A minha esposa pode não estar merecendo, pode não estar fazendo nada para merecer. E deixa eu te dizer, se eu amá-la como Cristo me amou, eu não vou nem esperar ela fazer para merecer. Quem está me entendendo? Eu vou amar e dar a vida por ela. Por quê? Porque o meu amor por ela não é reciprocidade. Ela faz, então eu faço. Não. Eu faço por ela, eu dou aqui o que eu recebi e recebo aqui. Isso muda tudo. Isso é só um exemplo de como que a gente, para aconselhar e discipular, tem que ser centrado no Evangelho. Eu termino com 3 frases. O Evangelho não é apenas a maneira como entramos na vida cristã, mas também a maneira como a vida cristã é vivida. O Evangelho não é só para quem não é convertido ouvir, crer e se converter e depois tem que procurar outra coisa, tem que procurar coach e tudo mais. Não. O Evangelho é para nós crermos e nascermos de novo e nos tornarmos filhos. Mas a nossa vida cristã também tem que ser vivida baseado nisso. E todos os nossos fracassos da vida cristã vêm quando a gente para de viver centrado no Evangelho. Para de viver refletindo no Evangelho, de viver dando aos outros o que nós recebemos de Cristo. Uma outra frase diz assim, do Tim Keller: só conseguimos realizar mudanças permanentes quando levamos mais profundamente ao nosso coração o entendimento do Evangelho. Como que você vai mudar com a sua esposa? Como que você vai mudar no seu trabalho? Como que você vai mudar em tudo na sua vida? Não é quando você se esforçar mais. Não. Já viu aqueles que falam assim, tá faltando força de vontade. Deixa eu dizer, não tá. Tá faltando o Evangelho penetrar cada vez mais profundo no coração. E isso é o que nós temos que fazer. Por isso nós devemos ouvir o Evangelho todos os domingos. A última frase. Somos tentados a sempre voltar ao estilo de vida dos 2 irmãos. E precisamos continuamente buscar viver de acordo com a fé no Evangelho. Nós sempre vamos estar diante dessas 2 tentações. Irmão mais novo e irmão mais velho. Viver como um como outro. Nós devemos sempre, como diz Martinho Lutero, colocar o Evangelho cada vez mais fundo no nosso coração, diz Martinho Lutero, nem que seja na base da martelada. Porque é só crendo cada vez mais profundo no Evangelho que nós vamos vencer todos os dilemas da nossa vida. Me falta tempo para falar mais, vamos orar. Fique de pé. Perdoe os 5 minutos que eu passei, mas eu tinha que terminar direito, né? Senão, às vezes, eu apresso para acabar e não acabo direito e você não compreende, né? Coloque a sua mão no seu coração. Ore a Deus neste momento. Eu termino lembrando que Jesus disse que há festa e alegria nos céus quando um pecador na terra se arrepende. Diante de tudo que você já ouviu até aqui, ore ao Senhor em arrependimento. Independente de qual filho você foi, ou se você intercala entre um e outro. Esse é o momento de falar com o Senhor. E de pedir a ajuda do Espírito Santo para viver centrado no Evangelho. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Paizinho. Abba, Pai. Pai que nos aceita. Pai que estende a nós a Tua graça, o Teu amor, o Teu perdão, a Tua imensurável graça, Teu imensurável amor e Teu imensurável perdão. Obrigado, Jesus, por tudo que ouvimos nessa série. Obrigado, Senhor, por nos ensinar. Obrigado por tratar o nosso coração. Obrigado por confrontar os nossos pecados. Tua palavra diz que se o Senhor nos corrige, nos confronta, é porque o Senhor nos considera filhos. Portanto, Senhor, que cada um de nós aqui
diante de tudo que ouvimos até aqui, possamos nos arrepender dos nossos pecados. Não de forma superficial, nos arrependendo apenas dos pecadinhos mais sutis, daqueles pecados que são apenas a ponta do iceberg. Que possamos nos arrepender do mais íntimo do nosso coração, daquela motivação do nosso coração de viver independente ou de viver com o Senhor em um relacionamento condicional e de interesse, de segundas intenções. Perdoa-nos os nossos pecados e que o Teu Espírito Santo nos ajude a viver uma vida inteira de arrependimento, uma vida inteira de vigilância constante contra essas tentações de voltarmos sempre a viver e a nos relacionar com o Senhor baseado em um desses dois caminhos de perdição. Por fim, nós Te louvamos porque o Senhor enviou o Teu Filho a essa terra para nos resgatar, para nos encontrar, para nos achar. Que o que nós cantamos no início do culto seja verdade sobre a nossa vida. Nós estávamos perdidos, estávamos cegos, estávamos desacreditados, mas Jesus nos achou. Que possamos crer nessa boa notícia, que possamos ser de fato encontrados por Cristo, que possamos nos tornar filhos e não só nos tornar filhos, mas que possamos, não só hoje, mas até que o Senhor volte, vivermos centrados no Evangelho, vivermos pelo Evangelho para a glória do Senhor. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês. Ide-vos em paz e que o Senhor os acompanhe. Deus abençoe.